Olá pessoal, estamos começando a nossa 7ª aula de comércio internacional, tá bem? Então na última aula aí falamos aí sobre os conceitos e os princípios da valoração aduaneira e agora vamos então conhecer o primeiro método, né, dentro daquele critério de seguir o método para a valoração, assim como a classificação fiscal, ok? Qual que é o primeiro método? É a base do valor da transação, ou seja, o valor da transação, da compra e venda, né, das práticas comerciais comuns, é o valor que vale nesse primeiro método. É o mais simples possível. Condições para a utilização do método, né, vamos ver aqui. Vamos ver também quais são os ajustes, se houver, obrigatórios, né, também, e os facultativos, ok? Nesse primeiro método, que é o método mais importante. Então, vamos lá, né? Nesse primeiro método, o que é levado em consideração? O valor aduaneiro será o valor da própria transação, né? Da compra e da venda, do mercado, daquilo que já falamos bastante. O preço efetivamente pago ou a pagar sobre aquele produto, em dinheiro, cartas de crédito ou instrumentos negociáveis, não é? Tudo aquilo que é legal, né? Dentro do comércio internacional, em uma venda ou para exportação para o país de importação, ok? É o preço do mercado, é o preço estabelecido pelo mercado, é o preço normal de negociação daquele produto, ok? Não são considerados compra e venda, qualquer tipo de importação em consignação, importador e fornecedores forem a mesma pessoa jurídica, e arrendamento mercantil, né? Quando eu arrendo algo para posteriormente fazer negociações, ok? Então, a valorização aduaneira ela será para a transação, compra e venda, tá? Não é considerado compra e venda esses últimos 3 itens aqui: consignação, a mesma pessoa jurídica, comprar e vender, né? Vender para ela mesma dentro de um outro país, e também nenhum tipo de arrendamento mercantil, ok? A valoração não vai valer aqui para esses itens, somente para compra e venda, esse primeiro método aqui, tá bem? Também não incluirá, desde que destacados, né, no valor aduaneiro aí do produto, não estarão inclusos aí encargos relativos à construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência técnica, executados após a importação, tá? Relacionados com as mercadorias importadas, tais como instalações, máquinas ou equipamentos industriais. Então, dentro do valor aduaneiro não poderá conter nenhum desses custos aqui. Se houver custo, isso aqui será vendido posteriormente como serviços, tá bem? Não deve fazer parte do produto, não poderá fazer parte do produto isso aqui, ok? O custo do transporte após a importação também não, né? Ou seja, aquele transporte do porto até o seu endereço. O transporte de importação ele estará incluso no preço do produto, na composição do valor aduaneiro. Mas o transporte interno não, aquele transporte que acabou a importação, agora eu estou fazendo um transporte interno, ok? Direitos aduaneiros e impostos incidentes no país de importação, ou seja, é composto aqui, por exemplo, no Brasil, o ICMS ele entra, mas depois, se houver algum tipo de taxas ou impostos incidentes dentro do país, depois que já foi feita a liberação do produto, né, para o importador, aí não, esses outros impostos ou custos não farão parte aí do valor do produto, tá bem? Como, né, qualquer tipo de taxa municipal aí, ou taxa de transporte, enfim, não fará parte também do valor do produto, ok? Quais são as condições para a utilização desse método, então? Não pode haver aí nenhum tipo de restrição à cessão ou utilização da mercadoria, ok? Qualquer restrição a ceder ou utilizar a mercadoria tem que ser retirada também da condição.
algumas exceções aí, quando forem impostas por lei ou pela própria administração pública, né, como proibido lá ceder ou utilizar aquele tipo de mercadoria. Limite de área geográfica de revenda em alguns casos, né, se você pode importar esse produto, desde que você só venda ele, por exemplo, numa área de proteção aduaneira ali, né, de onde não haja taxas, enfim, pode existir algum tipo de regra interna e não afetem substancialmente o preço, né? Então, assim, se qualquer restrição, né, a cessão ou utilização da mercadoria afetar substancialmente o preço, também não poderá ser utilizado aqui o preço de mercado, o preço normal da mercadoria, o preço de transação, o preço real, tá bem? Porque tudo isso pode, de alguma forma, maquiar o preço, não é? E nós não queremos aqui. No primeiro método, o que se estabelece é a condição de mercado, tá bem? É a condição mais importante. É isso que deve ser seguida, tá bem? Então, algumas condições aí para a utilização desse primeiro método. O preço de revenda sobre condição ou contraprestação ser ajustável, né? Ou seja, eu vou comprar esse material, importá-lo, mas eu irei revendê-lo. Então, se houver ali uma condição ou qualquer tipo de contraprestação, tem que ser ajustado, não é? Para que esteja correto aquele preço, ele tem que ser, obviamente, inferior a um preço de mercado, ok? Porque eu vou estabelecer alguma condição, ou vou ou ter uma contraprestação em relação àquela venda, como comissões, por exemplo. Enfim, isso tem que ser ajustado também no preço, ou para baixo ou para cima, ok? Quando for revenda, tá? Quando você for fazer revenda, tem que ver qual é o lucro que aquele tipo de importador terá, não é? É uma comissão ou não? É um preço direto sobre o produto? Ele é um distribuidor? Ele é um revendedor? Isso tem que ser ajustado no preço também. Estamos falando de preço de mercado, ok? Se você vai ganhar uma comissão ou se você está ganhando sobre o preço realmente, qual é o preço que você vai comprar e vender, ok? Parcela do resultado auferido, beneficia exportador, ser ajustável, ou seja, se eu vender aqui e uma parte desse valor que eu ganhar, ela vai para fora, então é óbvio que você vai somar esse valor que você vai mandar ao exportador, também como se fosse um tipo de contraprestação, né? Eu importei um produto, mas vou vender pelo preço tal, porque tenho que pagar uma comissão lá fora. Então eu vou ajustar isso no meu preço de venda, que fará parte do produto, óbvio, né? Não haja vinculação entre importador e exportador. Não pode haver nenhum tipo de vinculação, porque senão isso pode maquiar os preços, não é? Eu vou te vender a um preço muito mais confortável, né? E você ganhará da concorrência com facilidade, porque nós pertencemos ao mesmo grupo, temos algum tipo de vínculo. Então, essas condições, né, dentro desse primeiro método vão influenciar no preço da mercadoria. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, muito bem elaborado, ok? E quando que ocorre vinculação entre empresas, não é? Uma delas ocupa cargo de responsabilidade ou direção em outra empresa, não é? Um dos problemas onde é verificado algum tipo de vínculo, não é? Também quando as empresas são legalmente reconhecidas como associadas em negócios ou, né, em contabilidade, aí, um é empregador e o outro é empregado, isso também cria um vínculo. Qualquer pessoa direta ou indiretamente possua ou controle ou detiver 5% ou mais das ações, né, ou títulos emitidos com direito a voto de ambas, né, de uma empresa ou de outra. Uma delas, direta ou indiretamente, controla a outra, mesmo não tendo as ações da empresa, você tem apenas uma ação da empresa,
mas é você que dita as regras, então você acaba controlando aquela empresa. Então aqui a essência está acima do valor, não é? Juntas controlam ou são controladas, direto ou indiretamente controladas por uma terceira pessoa, ou seja, duas empresas fazem negócio, mas existe uma terceira por trás. Então isso também estipula algum tipo de vínculo ali. Então não se pode utilizar esse primeiro método. Por quê? Porque não seria preço de mercado, ok? Essas empresas provavelmente que têm vínculo, elas vão facilitar o comércio entre elas com preços muito mais baixos, para pagar menos impostos e para ficar muito mais ter uma concorrência, né, desleal ali, porque elas serão muito mais competitivas, né, comprando a preços subsidiados, né, por outros, ok? Se forem membros da mesma família também, né, não podem utilizar esse primeiro método, ou seja, o método de mercado ele só é válido quando não tiver nenhum tipo de impedimento, né, de suspeição, ok? Quais são os ajustes obrigatórios que você tem que fazer, né? Que está lá no artigo 8º do Acordo, né, de Valoração Aduaneira. Comissões e corretagens, né, excetuadas as comissões de compra. Então, qualquer comissão de corretagens que serão pagas terão que estar ali dentro do valor do produto, menos aquelas comissões de compra de mercadoria, ok? Custo de embalagens e recipientes que formem um todo com a mercadoria, né? Também é um ajuste, aquele custo tem que estar no produto, você não pode tirar aquele custo do produto da embalagem, né? Melhorando o preço do produto, pagando menos impostos, a embalagem, se ela faz parte, né, do conjunto do produto, ela tem que estar lá composta junto com o produto, tem que ter um custo junto com o preço do produto. O valor de bens ou serviços fornecidos, né, aquilo que é aplicado no produto, né, partes e peças, ferramentas, matrizes, moldes, né, uma máquina que vem com uma ferramenta dentro dela já, não é? Isso é mais comum do que se parece. Então, o preço disso, o custo disso tem que estar embutido no preço do produto e tem que ser um valor de mercado, ok? Materiais consumidos na produção ali, né, que você já manda a máquina, às vezes com uma bobina lá, atrelada a ela, né, já para a primeira produção ali no importador da máquina. Também tem que estar lá dentro, né, do preço da máquina, tem que ser somado, ok? Projetos de engenharia, pesquisa, design realizados fora do país de importação. Tudo aquilo que foi realizado lá fora para a execução daquele produto está embutido no produto, tem que estar, são ajustes obrigatórios. Royalties, né, e direitos de licença, condições de venda, tudo aquilo que você terá que pagar a terceiros, né, sendo interno ou externo, também tem que estar embutido no produto. Parcela do resultado auferido, que beneficie o importador, se possível o ajuste, ou seja, qualquer resultado que eu venha a ter, né, eu sou um importador e eu vou ter uma margem sobre aquele produto, eu estou fazendo ali a intermediação entre o exportador e o importador final ali, isso também tem que fazer parte do custo do produto, do preço do produto, ok? Isso é preço de mercado. Preço de mercado, então, ele tem que conter todas essas coisas, né? Seguros, fretes, até o ponto de importação, não é? Não o interno, mas o transporte internacional, seguro internacional, as comissões, os valores, né, de serviços e bens aplicados, royalties, corretagens e qualquer outro tipo de intermediação. Tudo isso faz parte do valor, tem que estar embutido no valor, né, do produto, ok? Para que seja estabelecida uma condição normal de competitividade, ok? Então, nesse caso, poderão ser aí utilizados, né, deverão ser utilizados, todos os conceitos de valor aduaneiro pelo primeiro método, ok? E alguns outros ajustes que são facultativos, poderão ou não estar aí embutidos dentro do preço do produto.
o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou o local de importação. Por quê? Porque, conforme nós veremos mais adiante, você tem vários contratos, né, incoterms, que você pode comprar CIF, FOB, enfim, você tem vários contratos, vários incoterms, que onde você paga ou não o transporte, o seguro. Por isso, isso pode ou não fazer parte do produto, tá bem? Porque o tipo de contrato, o tipo de pagamento, né, dos transportes, ele é bastante aberto. Nós temos aí várias opções, ok? Os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio associados ao transporte de mercadorias importadas até o porto, até o local de importação. Pelo mesmo motivo, tá bem? Os incoterms, eles têm lá todo o transporte, seguros, transbordos, né? Todas as ações e atividades feitas aí, em tudo isso estará no contrato de transporte, ok? Então, isso pode ou não fazer parte ali do preço do produto na hora de fazer o desembaraço, que será levado em consideração pelas aduanas, né, de cada país, porque ela vai valorizar o país de acordo com o Incoterms, com o contrato de importação, as condições do contrato. Então, é o valor real da mercadoria naquelas condições, sem o frete ou com o frete, sinal que o importador ele pode ter pago o frete, né, ou separado da mercadoria, ou pago incluso na mercadoria, ok? Tudo isso são condições para você analisar. O produto ele tem um preço, né, vamos dizer assim, CIF e um preço FOB, né? O CIF é o custo, né, do seguro e do frete, e o embutidos, e o FOB é o free on board, é aquele que não tem o transporte por conta do importador e não do exportador. Por isso são custos e preços diferentes, ok? Porque o importador, mesmo fazendo isso, ele pagará impostos sobre os serviços também, ok? Não pagará sobre os produtos, mas pagará sobre os serviços. Então, o controle aduaneiro, ele está preservado, ok? De acordo com o contrato. O seguro, né, conforme já falamos aqui. Importante destacar o seguinte, não se fará qualquer acréscimo além dos previstos, né, do que nós já falamos aqui sobre, no slide anterior, aqui, né, sobre os ajustes obrigatórios, ok? E os acréscimos serão baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis, ok? Nada fictício, né, nada aleatório, tudo tem que ser calculado dentro do preço do produto, do custo do produto, serviços associados, corretagens, margens, tudo que nós vimos aqui tem que estar muito bem definido para a utilização do primeiro método. Então, ele é o método mais simples e mais objetivo. Porém, você tem que verificar muitas situações para entender se esse preço ele é justo ou não, não é? Se ele não está praticando aí uma ação desleal, ok? Por isso, a conferência pelo primeiro método, ela, apesar de parecer simples, né? É bastante complexa por levar em conta tudo aquilo que é ajuste facultativo, obrigatório, o que tem que conter, o que não pode conter, algum tipo de vínculo entre as pessoas, né, que estão fazendo a transação ali de compra e venda, né, aqui no caso importação e exportação, ok? Tudo isso tem que ser levado em consideração nesse primeiro método, perfeito? Muito bom. E o segundo método, né? O que ele diz? Olha, não dá para aplicar o primeiro método porque existe ali outras condições, não foi possível. Eu vou para o segundo método. O que ele diz? Ele diz que o valor do produto, né, o valor aduaneiro ali, ele será o valor da transação de mercadorias idênticas, né? Ou seja, mercadorias exatamente idênticas, ok? Exportadas para o mesmo país ao mesmo tempo, né? Lembra da questão de analisar, né, não só no território, no local, como no aspecto temporal também, né? Ou o mais aproximado possível ali, né? Dentro de 3 meses, 6 meses, dependendo do produto. Então, mercadorias
idênticas, elas são iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade, reputação, enfim. Né? Esse é o segundo método. Eu não pude usar o primeiro método por algum motivo, eu vou para o segundo método, mercadorias idênticas. E o terceiro será o valor de transações de mercadorias similares, nas mesmas condições acima aqui, não é? Elas não são exatamente idênticas, mas são similares. Então, mercadorias similares, né? Sem serem idênticas, mas têm características e composição de material semelhantes, cumprem as mesmas funções e são permutáveis comercialmente, ou seja, eu vou procurar um material que seja similar àquele. A pessoa compra um tipo de pomada, sei lá, por exemplo, tá? Um material, né, médico, cirúrgico, não é exatamente idêntico, mas é similar. Então eu posso valorizar essa mercadoria de acordo com aquele método, tá bem? Principalmente isso nas conferências, né, para fazer a liberação, para fazer o despacho da mercadoria, de importação, de exportação, né, na conferência lá, as receitas federais de cada um dos países utilizarão esses métodos para conferir as cargas, né, para fazer o desembaraço, para aprovar ali a importação ou exportação de um determinado item, ok? Portanto, conhecimento de todos, não é? Os importadores, exportadores, os que fazem a conferência e utilizam aí todo o sistema, né, de comércio internacional, ok? Muito bom. Não consegui utilizar nenhum método até agora, vamos para o quarto método, né? Aplicável se as mercadorias importadas, né, idênticas ou similares, forem vendidas no país de ingresso, no estado em que são importadas, ou seja, aquelas mercadorias avariadas, elas não são ali, elas são idênticas ou similares, mas ocorreu algum problema ali na viagem, então eu vou aplicar um quarto método aqui para valorizar essa mercadoria agora, né? Então o valor aduaneiro, ele basear-se-á no preço unitário, né, pelo qual as mercadorias importadas, idênticas ou similares, são vendidas, na maior quantidade total, não é? Então eu vou verificar qual foi a venda, né, daquele produto usado, né, ali, olha, a maior quantidade, né, o melhor preço, para ter uma ideia do melhor preço ali de uma mercadoria usada, ao tempo de importação, né, aquele aspecto temporal ali, no máximo num prazo aí de 90 dias, conforme já falamos, e pessoas não vinculadas, obviamente. Então, material usados já, né, mesmo que tenham características idênticas ou similares a produtos novos, eles serão considerados no seu estado, levando em consideração também uma série de outros dados aqui, ok? E o quinto método, que é o preço unitário, sofrerá algumas deduções, não é assim? Comissões, lucros e despesas gerais usuais relativos a vendas de mercadorias importadas da mesma classe ou espécie. Então, se há algum tipo de isenção, comissão, lucro, despesas, né, que são usuais, relativas a vendas ali, numa classe de mercadoria ou espécie, poderá também haver deduções para esse tipo de mercadoria, similar ou idêntica, ok? E os custos usuais de transporte, seguro, bem como os custos associados, incorridos no país de importação, também poderá ser descontado aqui nesse caso, ok? E os direitos aduaneiros, né, de tributos nacionais pagáveis no país de importação, em razão da importação ou venda das mercadorias, né, essas mercadorias usadas, né, semelhantes ou idênticas. E aqui nós já falamos que ainda estamos falando, né, perdão, do quarto método, né, aquilo que poderá ser dedutível do preço das mercadorias usadas aí, ou mercadorias no estado, né, no estado que elas se encontram, tá bem? Tudo isso aqui pode ser dedutível, então, desse valor, né, do valor da valorização aduaneira, tá bem? Para que esses materiais usados tenham uma valoração justa, né, nas condições e com as deduções que são compatíveis ali
que foram feitas para produtos novos também, né? Enfim, apesar que é comum os países rejeitarem qualquer tipo de importação de material usado, tá? Mas aqui nós estamos falando de material na condição, né? Pode ser várias, né? Temos aí uma série de abrangência, vamos dizer assim. E o quinto método é a base do valor computado, né? Correspondente à soma do custo ou do valor de materiais de fabricação, processamento, empregados na produção das mercadorias importadas, e os lucros e despesas gerais usuais em vendas da mesma classe ou espécie para exportação do país de exportação para outros, né? E também do valor equivalente e os ajustes facultativos ali, né? Aqueles que eu posso ou não, já falamos sobre eles, colocar ali no preço do produto, não é? Então eu posso, como já falamos, inverter o quinto para o quarto. Eu não consegui valorizar nem pelo primeiro, nem pelo segundo, nem pelo terceiro método. Aí eu vou lá e falo, bom, o quinto método ele é melhor para mim, antes de passar pelo quarto, eu vou adotar o quinto, eu sou o importador. Ou seja, você vai fazer a conta do custo, das margens, dos lucros, das taxas, dos ajustes facultativos, e você vai determinar qual que é o valor daquela mercadoria através desse cálculo, ok? Para fazer o processo, né? Dar continuidade ao processo de importação ou exportação, de comércio internacional como um todo, tá bem? E o último método, o sexto, é o valor aduaneiro será determinado usando-se critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições gerais do acordo do artigo 7º do GATT 94 e com base em dados disponíveis no país de importação. Então, quem vai determinar isso? A própria Receita ali, né? Quem está fazendo o desembaraço, ou seja, ele vai ali arbitrar o preço, né? Olha, o preço tem que ser esse de acordo aqui com as disposições gerais do próprio acordo, ou o próprio exportador, importador vai estabelecer esse preço através dessas disposições gerais, não é? De forma que a Receita aceite aqueles argumentos para a valoração daqueles produtos, não é? Para fazer a transação. O valor deve basear-se, na medida do possível, em valores aduaneiros anteriormente determinados, né? Então, quem vai arbitrar o preço, né? Seja o arbitramento pela gestão pública, né? Por uma autoridade pública ou pelo próprio importador, ele vai lá procurar ali o que foi feito anteriormente em relação àquilo para arbitrar aquele preço. E os métodos anteriores serão flexibilizados, não é? Então eu vou utilizar todas as informações possíveis aí do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto método para compor aqui um valor aduaneiro, né, vamos dizer assim, nesse sexto método, para que seja possível chegar a um valor com razoabilidade, ok? Muito bom. Algo bastante simples, mas que tem que também, assim como a classificação de materiais, seguir aí os seus métodos, né? Passar por esses critérios de valoração, tá bem? São exemplos de flexibilização aqui utilizados nesse último método, né? No sexto, o tempo da exportação, né? Porque aí eu poderei verificar se o material é semelhante ou equivalente, então eu vou variar aqui entre essas duas coisas. O próprio país de origem também, não é? Da onde vem o produto, um material que seja semelhante ou que seja compatível, né, com aquele. Quantidade de nível comercial, a mesma coisa, né? Materiais semelhantes e materiais, conforme vimos no segundo e no terceiro método, né? Materiais que possuem as mesmas características ou características parecidas, mercadorias vendidas no estado em que são importadas, né? Aquilo que falamos de produtos que são usados ou que contém algum defeito, né? Enfim, né? Que durante a viagem tiveram problemas, mas que assim mesmo
continuará ali no processo de importação e por isso serão reavaliados, ok? No preço, né, e nas condições que ele se encontra, ok? E os prazos, né, são de 90 dias aí para esse, né, do quarto método lá, né, de verificação, né, de apuração de valor, de preço, de condições de mercado, aquele prazo que foi dado lá como um prazo que eu devo levar em consideração, não é, no aspecto temporal, para estabelecer um preço, para estabelecer um valor adequado para a mercadoria, ok? Condizente com a realidade normal, né? Realidade dos fatos, ok? Um último item aqui do acordo de valoração aduaneiro, que no sexto método também ele não poderá tomar por base algumas situações, como por exemplo, o preço de venda no país de importação de mercadorias produzidas nesse país, ou seja, eu não posso simplesmente trazer um material para cá, pegar uma mercadoria que é produzida aqui e estabelecer que o preço é aquele, não é? Porque aí você praticamente está tirando qualquer tipo de competitividade. Você está colocando um preço igual de um material importado sem nenhum tipo de critério, ok? Sistema que prevaleça a adoção para fins aduaneiros do mais alto entre dois valores alternativos, ok? Então, se houver dois valores alternativos, o sexto método ele pode levar em consideração aquilo que for maior, não é? Aquilo que for o valor mais alto para a importação, tá bem? Do produto, para a aplicação das taxas, né, de importação para fazer a liberação. O preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação, né, eu também não posso simplesmente verificar qual é o preço lá no meu mercado e mandar esse preço lá para fora, sem nenhum tipo de composição técnica, ok? Isso também não será aceito aqui no sexto método, né, que é o mais flexível de todos, porém ele não comporta que sejam feitas aqui ou por preço de mercado do importador ou do exportador, simplesmente sem nenhum tipo de valoração mesmo do próprio produto, sem nenhum critério, né? Assim, é um valor arbitrado ali de forma errônea, não é? O custo de produtos diferentes, os valores computados que tinham sido determinados para mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições lá do quinto método, ou seja, colocou lá, né, um custo de produtos que realmente não foram aplicados, né, ou foram aplicados produtos lá com preços bem inferiores, enfim, ou bem superiores, que de alguma forma vão distorcer, né, o custo para valorizar aquele produto, né, normalmente inferiores, porque ninguém quer perder, não é? No preço das mercadorias vendidas para exportação para um país diferente do país de importação. Eu também não posso simplesmente utilizar um preço de exportação para um outro país como um parâmetro, né? Então tem que ser esse preço aqui. Isso também não será aceito, não poderá ser feito dessa forma, ok? Aí terá que retroagir, verificar qual que é o melhor método dos anteriores para adaptar aquela mercadoria, ou mesmo utilizar o sexto método com as flexibilidades que são permitidas e não essas aqui que não serão permitidas, né? Que não tomará por base nenhum tipo de informação direta, assim, para montar um preço ali, apenas para conseguir realizar a importação e exportação, tá bem? Muito bom, finalizamos aqui essa nossa aula. Voltamos na aula seguinte já falando aí sobre um novo assunto. Encerramos aqui valoração aduaneira. Muito obrigado, até mais.